Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e hoje eu vou trazer para vocês, está aqui no site Jus Brasil, a sentença de Cristo, a sentença do Messias. Como foi? Aqui eles estão com uma cópia da sentença, né, que foi a sentença de Pilatos no processo do Messias, que existe no Museu da Espanha. E o site Jus Brasil ele coloca aqui como o Messias foi sentenciado. E eu vou trazer algumas informações interessantes aqui para vocês. Por isso já deixe seu like aí e bora lá, ó. Cópia autêntica da sentença de Pilatos no processo de Jesus Cristo existente no Museu da Espanha. No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível na Olimpíada 121 e na Ilíada 24, da criação do mundo, segundo o número cômputo dos hebreus, 4 vezes 1187, do progênio do Romano Império, no ano 73, e na libertação do cativeiro de Babilônia, no ano 1207. Sendo governador da Judéia, Quinto Sérgio, sob o regimento e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice do sumo sacerdote Caifás. Ok? Vai vendo as figuras aí. Magnus do templo, Alis Almael, Robas Acazel, Franchino Celtauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio, Sublime e Sixto Rusto, no mês de março, no dia 25 do ano presente. Agora vamos para a sentença em si. Vamos lá. Eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidência, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe de Cristo Nazareno, e Galileu de nação. Aqui eu chamo a atenção que onde inclusive nas escrituras tem várias passagens, né? Pode vir algum profeta da Galileia, os judeus falando. Então aqui deixa claro que o Messias era Galileu. Aqui já mata, né? Na própria escritura você não precisa vir aqui para saber disso, porque lá tem várias passagens, homens galileus, quando está lá os discípulos em Atos, são todos da Galileia. O único que era de Judá, que era judeu, era Judas Iscariotes, ok? Mas o resto todos eram galileus, assim como o Messias também era galileu, ok? O pai dele, José, sim, nasceu na Judéia, mas então ele não era judeu de sangue. Talvez legalmente, né, poderia ser, porque o pai dele era, mas como ele não era filho, né, legítimo de José, então ele não era de sangue judeu, ele era galileu. Está aqui na sentença, e Galileu de nação. Tanto que tem uma hora que Pilatos não achava crime no Messias e chamou Herodes, porque Herodes governava na Galileia. Está aqui Herodes Antipas, né, que era regente da Baixa Galileia. Então Pilatos chama até Herodes, vê aí se você acha algum crime nele aí, porque ele é galileu, então você julga aí. Então teve esse. Então, e aqui deixa claro, em várias passagens, que o Messias era galileu, tá? Queria só chamar a atenção para isso. Então, Galileu de nação, homem sedicioso contra a lei mosaica. Aqui eu paro de novo, porque homem sedicioso contra a lei mosaica, isso é, homem que não cumpria a lei mosaica, era contra ainda, sedicioso. Olha aqui, o significado de sedicioso é aquele que provoca ou incita sedição, ou que nela se envolve, revoltoso, insurgente, insubordinado. Então o Messias era revoltoso, insurgente, insubordinado à lei mosaica, ok? E ainda incitava sedições para as pessoas não seguirem, entendeu? Isso era verdade, tá? Tá aqui vários significados, né? Aquele que se revolta contra a autoridade ou ordem instituída. Então o Messias era sedicioso contra a lei mosaica. Esse termo aparece também em Atos 24, quando os judeus eles acusam Paulo, né? E diz assim, temos achado que esse homem é uma peste. Temos achado que este homem é uma peste. E promotor de sedições, aqui, sedicioso, né? Promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, assim que eles chamavam, né? Quem seguia o Messias, seita dos nazarenos. Você vê que desde aquela época
os do caminho eram acusados de fazer parte de seita, ok? Lembra que o pessoal nos acusa hoje de ser da seita? Ah, vocês são seita do dragão, vocês são seita de não sei o quê. Naquela época, os do caminho, os que seguiam o Messias, também eram acusados de fazer parte da seita dos nazarenos. Eram chamados de seita, quem seguia o Messias, tá? Então tá aqui. Então, essa palavra sedições, né? Temos achado que este homem é uma peste, falando de Paulo, e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Porque Paulo falava, né? Muito mal da lei, falava que quem estava na lei estava debaixo de maldição, né? Que a lei era o ministério da morte, de condenação e morte. Então Paulo sempre massacrando a lei mosaica, assim como o Messias também fez, né? E é verdade, ele era sedicioso contra a lei mosaica, e tanto que aqui em João 5, né? E por esta causa, João 5,16, e por esta causa os judeus perseguiam o Messias, a Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Ele trabalhava como médico, curava, os discípulos catavam grãos, eles queriam sempre matar por causa disso. Que lá na lei mosaica é uma lei perpétua, o sábado, né? E é para matar. Hoje em dia ninguém mais segue isso, né? Fala para a gente voltar para a Torá, mas ninguém segue o sábado, porque mesmo que você não faça nada, você não vai comer, não pode trabalhar para fazer comida no fogão. Você vai pedir um iFood, então, mas aí você vai estar botando alguém para trabalhar para você, né? Alguém vai ter que preparar, alguém vai ter que trazer o lanche, um motoboy. Então você não trabalhar, mas está botando os outros para trabalhar para você, está errado. É hipocrisia, né? Você não pode ver televisão, porque alguém vai estar trabalhando, não pode ver um jogo de futebol, alguém vai estar trabalhando para aquilo lá acontecer. Então você vê como é hipócrita, como a lei mosaica é impossível de cumprir, 600 e poucos estatutos, entendeu? Então, e o sábado, lembrando, estava nos 10 mandamentos, tá? E o Messias descumpria até o que estava dentro dos 10 mandamentos, ok? Então, e o Messias ainda responde, e o Messias respondeu a eles. Os judeus perseguiam o Messias, procuravam matá-lo, porque fazia esta coisa no sábado. E o Messias respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui o Messias deixa claro que o pai dele não é Javé, porque Javé, o sábado era sagrado para ele, era santo, não podia fazer nada. E ele fala, meu pai trabalha até agora, meu pai trabalha sábado, trabalha domingo, segunda, meu pai não para de trabalhar. E ele fala, eu trabalho também. Então aqui ele apresenta outro Deus, o que é mais uma afronta à lei mosaica, porque disse lá em Deuteronômio, né? Moisés fala que qualquer um que apresentar outro Deus é para matar. Então, mas além de trabalhar no sábado, o Messias fala, apresentando outro Deus. Então, segundo a lei de Moisés, era para mandar matar. Por isso que o Messias fala, Moisés escreveu sobre mim, sim, sempre mandando matá-lo. Sempre. Chamando ele de maldito, porque ele foi pendurado no madeiro. Todo que for pendurado no madeiro é maldito para Jeová, para Javé. Então, quando o Messias fala que Moisés escreveu sobre ele, era sempre mandando matar. Quando aparecia um comilão e beberrão, apedreja até a morte. E o Messias veio comendo e bebendo de propósito. E eles chamavam o Messias de comilão e beberrão. O Messias fazia tudo ao contrário que a Torá mandava. Então está bem claro aqui na sentença dele, fala isso. Homem sedicioso contra a lei mosaica, contrário ao imperador Tibério César. Determino e ordeno por esta que lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos com todos os réus, porque congregando e ajuntando homens ricos e pobres. Muitos seguiam o Messias, tanto ricos quanto pobres, né? Mais pobres, mas tinha alguns ricos também. Então ele juntava as pessoas, né? E não podia, né? Naquela época. Não tem cessado de promover tumultos por toda a Judéia. Isso aqui já deve ser mentira, né? Porque, claro, até o próprio Messias fala em Mateus 5, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Claro que mentiram sobre ele. O Messias não causava tumulto. Ele falava a verdade, né? Mas os caras mentem, né? Então, dizendo que, causando tumulto por toda a Judéia, dizendo-se filho de Deus. Ele dizia isso aí o tempo todo, né? Isso aí o tempo todo ele dizia que era o Filho de Deus, o Pai que me enviou várias vezes. João 20, em João 6, né? João 12, tem várias passagens em que ele fala que realmente era filho de Deus, do Deus verdadeiro, não do Deus da Torá, do Pai das luzes, né? Em que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não é igual o Deus da Torá, que dizia não matarás, depois mandava matar até criança de peito.
Dizia não furtarás em Deuteronômio 5, e em Deuteronômio 6 já ensinava a furtar a casa dos outros, os poços dos outros, a plantação dos outros, né? Então era totalmente o contrário. Javé falava uma coisa, depois falava outra. Já o pai do Messias não muda e nele não há sombra de variação. Então, sim, ele apresentou outro Deus, ele se fazia filho desse Deus que ele apresentou. E rei de Israel. Aqui é outra mentira contra o Messias. Mais uma mentira, mais uma injúria. Não existe. O Messias nunca falou ser rei de Israel. Inclusive sempre disse que o meu reino não é deste mundo. O meu reino, quando Satanás leva ele no monte, oferece tudo a mim foi entregue, eu posso te dar. Satanás, que é o Deus desse mundo, que oferece as coisas desse mundo, que é o mesmo que lá em Deuteronômio 28 oferece todas as riquezas, né? Que é o Javé. E também é o mesmo que lá em Daniel fala a mesma coisa. Tudo é meu e eu dou a quem eu quero. Daniel 4. E em Lucas 4 ele oferece os reinos para o Messias também, falando eu dou a quem eu quero. São as mesmas palavras que Jeová fala em Daniel, e as mesmas palavras que o Satanás fala para o Messias, né? Tudo é meu e eu dou a quem eu quero. Só comparar as duas aí. Então não, ele nunca se disse rei de Israel. Ele sempre disse, quando Satanás leva ele no monte e oferece, ele fala, ele sempre disse, né? Para Pôncio Pilato, inclusive, ele fala, meu reino não é deste mundo. Na hora do julgamento ele fala. Então é mentira, não se dizia rei de Israel. Aí ele fala, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sacro templo. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso a gente pode ver em Mateus 24. E quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então sim, sobre a destruição do templo, da destruição de Jerusalém, ele falou que ia acontecer e aconteceu realmente. No ano 70, Tibério arregaçou com tudo lá. Tito arregaçou com tudo lá, tá? No ano 70. Vamos lá, negando o tributo a César, o Messias, realmente, isso eu acredito, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e em triunfo, com grande parte da plebe dentro da cidade de Jerusalém. Então, como o próprio Messias diz, nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém, né? Jerusalém que mata os profetas e a todos que o Pai envia. Então, nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém. Apresse o espaço, porque nenhum profeta... Então, o que acontece, gente? É por isso que eu falo, nenhum profeta, Isaías, Jeremias, Daniel, nenhum profeta do capeta Javé morreu em Jerusalém, porque eles não são profetas do Pai. O Messias diz que todos os profetas do Pai são mortos em Jerusalém. Ok? Aí está aqui, que seja ligado e açoitado, que seja vestido de púrpura, coroado de alguns espinhos, com a própria cruz aos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores. Mas aí começa a dar. Eu vou deixar na descrição aí o link da sentença, tá? Que está aqui no Juiz Brasil. Mas quando eu li essa sentença, o Marcelo trouxe ontem, né? Grande Marcelo, quando a gente estava fazendo live, ele e o Ed, cara, é a cara do Messias fazer tudo isso, né? Tá bem, tem algumas mentiras contra ele, mas muitas das coisas realmente ele fez. E é isso, sedição, a parte mais interessante, sedicioso contra a lei mosaica. Isso ele foi o tempo todo, né? Mateus 5, ele desfaz a carta de divórcio de Moisés, ele desfaz o olho por dente, ele desfaz amarás o próximo e odiarás seus inimigos, ele manda amar os inimigos, ele desfaz a lei mosaica inteira em Mateus 5, né? Fala sobre juramento, quem jura de procedência maligna, e não na lei mosaica podia jurar. Então em Mateus 5 ele desfaz, né? E diz que veio cumprir a lei das bem-aventuranças, dos pacificadores, dos mansos, dos humildes, né? Dos misericordiosos. Essa é a lei do Pai dele mesmo, e não aquela lei de morte e maldição, né? Onde matavam pessoas inocentes. Então é isso, muito legal aí a sentença do Messias. Vou deixar o link na descrição. Um abraço e até a próxima.